Olá, galera, tudo bem? Vamos finalizar o sistema digestório. Como visto na aula passada, o sistema digestório é responsável pela degradação de macromoléculas presentes nos alimentos em moléculas absorvíveis. Esse processo ocorre devido a reações de hidrólise ácida e enzimática. Nesta aula, vamos continuar estudando o processo de digestão, o intestino grosso e os movimentos peristálticos. Principais funções do fígado. Bem, antes de mais nada, né, o fígado que a gente pode ver aqui nessa figura, ele tem dois lobos, né, o lobo esquerdo e o lobo direito, sendo que o lobo direito é maior, né, e ele ainda tem mais outros dois lobos, que o lobo quadrado e o lobo caudado, que não dá para ser visto aqui, mas que também dentro da fisiologia isso aqui não interessa tanto, mas interessa muito para nós as funções do fígado, né? Primeiro, produção de bile. A bile é armazenada na vesícula biliar, mas é produzida no fígado, né? Armazenamento de glicogênio. O fígado consegue armazenar uma grande quantidade de glicogênio, que são moléculas de glicose, né, em cadeia, ou seja, é um polímero esse glicogênio, e que esse glicogênio pode ser quebrado a qualquer momento, dependendo das necessidades de açúcares na circulação. Por isso, é de grande importância esse armazenamento de glicogênio aí. Produção de ureia, claro, né? As proteínas são quebradas, liberam amônia, essa amônia acaba sendo processada no fígado em ureia. Destruição de hemácias mortas. O fígado é um dos locais onde as hemácias velhas vão morrer. Como que ocorre isso? Bom, hemácia, por não ter núcleo, ela dura apenas 120 dias, sem aquele núcleo que vai organizar a célula, que vai repor proteínas, né? Então, esse núcleo é de grande importância. Se a célula não tem o núcleo, em algum momento ela vai acabar morrendo. E as hemácias morrem assim, a membrana plasmática delas ficam muito frágeis, e aí quando ela passa por capilares, ela acaba sendo destruída. Ela acaba se rompendo e a hemácia morre. Tá? O local onde as hemácias são destruídas em grande quantidade, tá, é no baço. O baço tem capilares pequenos, finos, estreitos, e à medida que as hemácias vão passando por eles, elas vão, aquelas mais velhas, né, elas acabam se rompendo. Mas o fígado também faz esse papel. No entanto, né, pessoas que perdem o baço acabam não tendo grandes problemas nesse sentido, porque as hemácias podem viver um pouco mais, mas no fígado elas acabam sendo destruídas, e até nos outros capilares presentes distribuídos, né, no organismo como um todo, acaba contribuindo também para esse rompimento da membrana plasmática das hemácias. Desintoxicação do organismo. De grande importância, o fígado, através de complexos enzimáticos, ele pode quebrar moléculas que são tóxicas para o organismo. Por isso que tudo que é absorvido a nível intestinal passa primeiro pelo fígado, porque podem vir toxinas ali que vão estar prejudicando o organismo como um todo, e assim já são destruídos logo de cara. Por essa razão, medicamentos também acabam sendo destruídos no fígado. Então vamos passar para frente aqui, ó. Secreções do sistema digestório, né? Então, o suco pancreático. O suco pancreático possui bicarbonato, que faz a neutralização do pH, tá? E diversas enzimas digestivas. Por exemplo, então nós temos aqui o bicarbonato mais o HCl que veio do estômago, tá? Ele vai formar cloreto de sódio mais CO2 e mais água, tá certo? Então essa é a neutralização que vai acontecer a nível de duodeno, tá? Quando o suco pancreático é liberado lá dentro. Então aqui nós temos as enzimas do suco pancreático: tripsina e quimiotripsina, que são enzimas proteolíticas, tá? Amilase pancreática, que como o nome está dizendo, né, o substrato dela é o amido. As lipases, aqui
aqui deveria estar escrito aqui lipase pancreática, e as nucleases, que vão quebrar ácidos nucleicos ali presentes no intestino. Ação das enzimas do suco pancreático. Então, nós temos aqui os substratos, né, e os produtos. Então, as proteínas em presença da tripsina e quinotripsina vão dar origem aos peptídeos. Tá? O amido vai, através da amilase pancreática, vai dar origem à maltose. Os lipídios, em presença da lipase, vão dar ácido graxo mais glicerol. E os ácidos nucleicos, tá, em presença das nucleases, vão dar origem aos nucleotídeos, ou seja, vão ser quebrados. Tudo isso para transformá-los em moléculas menores e facilitar a sua absorção. Agora, o suco entérico. Esse suco entérico é aquele produzido pela parede intestinal. Esse suco produzido pela parede intestinal vai dar continuidade pelo menos na maioria das vezes, vai dar continuidade à digestão que começou com o suco pancreático. Então, se o suco pancreático deu origem a peptídeos, aí nós temos as peptidases que vão dar origem a aminoácidos. Se deu origem à maltose, então nós temos agora a maltase que vai quebrar, né, a maltose em duas moléculas de glicose, que a maltose é formada por duas moléculas de glicose. A sacarose tem a sacarase. Sacarose é aquele açúcar que a gente coloca no cafezinho, né? Ele é formado por uma molécula de glicose e outra de frutose. Então, elas são quebradas em glicose e frutose para ser absorvida e para ser usada pelas células, que a célula não usa moléculas maiores, só os monômeros, né? Lactose, em presença da lactase, vai dar origem à glicose e mais à galactose. Então, o açúcar do leite se chama lactose. Do que é formado o açúcar do leite? É formado por uma molécula de glicose mais outra de galactose. Então, o açúcar do leite, ele tem um sabor assim, menos acentuado, um doce menos acentuado do que, por exemplo, a sacarose. Tá? Por isso, a gente não sente o leite, né, muito docinho. Tá? Embora, né, eu estou falando aqui do leite de vaca, né? Embora o leite da mulher, ele tem, acho que umas 2 ou 3 vezes mais lactose do que o da vaca. Por isso, né, o leite da mulher, ele é mais adocicado. Tá? Então, depois de passar pelas transformações catalisadas pelas enzimas do suco pancreático e entérico, o quimo é convertido em quilo, tá? É um líquido esbranquiçado. Então, aquela mistura que acontece no estômago de ácido mais o alimento se chama quimo. Quando ele passa para o duodeno, que muda de pH, vai ali com pH acima do neutro, né, que é um pH básico, aí ele muda de nome, se torna um líquido esbranquiçado e se chama agora quimo. Secreções do sistema digestório. Então, de uma maneira geral, o que nós temos? A saliva tem a pitialina, que produz amido, embora a pitialina não seja. Pitialina, gente, é a mesma coisa que amilase, tá? Embora a pitialina não seja a única enzima que a gente tem na saliva, tá? Até uma enzima que quebre gordura, tá? Ou, por exemplo, a lipase existe na saliva. Então, na saliva tem uma lipase também. Mas, como a atividade delas é pequena, o processo enzimático na saliva não é tão importante assim. Principalmente porque o alimento fica muito pouco tempo em contato com a saliva. Bom, aí vem o suco gástrico, o HCl, né? A pepsina, que atua sobre proteína, né? Ela é uma proteína e atua sobre proteína. Aliás, as enzimas todas são proteínas, né? Mas existe também uma lipase gástrica, que não está mostrada aqui, está colocado mais as principais, né? O suco pancreático. O suco pancreático tem muito bicarbonato de sódio, que é responsável por criar aquele ambiente alcalino no intestino. Então, nós temos aqui a amilase,
No caso, é preciso falar amilase pancreática, porque existe a amilase salivar, né, que é a pitialina salivar, que vai atuar sobre o amido, a tripsina e a quimiotripsina, que vão atuar sobre proteínas, vão quebrar proteínas, a carboxipolipeptidase, que também vai atuar sobre proteínas, e as nucleases sobre ácidos nucleicos. O suco entérico, como a gente já viu antes ali, tem a maltase, que vai atuar sobre a maltose, a lactase sobre a lactose, a sacarase sobre sacarose, carboxipeptidase sobre, né, sobre peptídeos, dando origem a aminoácidos, né? E também, se tiver alguma proteína de resto ainda, ele vai atuar sobre a proteína também. E a nucleotidase, que vai atuar sobre os nucleotídeos. Tudo isso é da parede do intestino. Então, estou falando aqui de parede, o suco entérico está na parede é produzido na parede do intestino delgado, tá? Não é só no duodeno nesse caso aqui. Então, isso aqui é produzido ao longo de todo o intestino delgado, tá? Então, não é só na parte inicial dele, pelo contrário, tá? Ele vai até o final do intestino delgado sendo produzido esse suco entérico. Aí a gente vai falar agora do intestino grosso, né? Então, o intestino grosso tem o cécum ou seco, né, que é aqui embaixo, onde a gente encontra o apêndice vermiforme, né, nessa regiãozinha aqui, né? Nós temos então aqui o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente e o cólon sigmoide, tá? E por fim aqui o reto e ânus, tá? Isso tudo, essa volta toda que ele dá aqui no nosso abdômen, tem 1,5 metro de comprimento. As funções dele, né? Armazenamento e liberação das fezes, absorção de água e bactérias da flora intestinal. Bem, essas bactérias da flora intestinal, o nosso intestino grosso é riquíssimo nessas bactérias. E elas têm funções importantíssimas. Primeiro, elas são capazes de competir com bactéria patogênica. Elas competem primeiramente por espaço, porque é tamanha quantidade de bactérias da flora intestinal, porque se costuma chamar a bactéria de flora, né? Então tem a flora bucal, tem a flora vaginal, tem a flora intestinal, tem a nossa flora da pele. E essas bactérias são chamadas de flora porque antigamente, lá no início, quando ainda não havia uma classificação dos seres vivos, se considerava que bactéria estava no mesmo reino que as plantas. Por isso o nome flora que veio daí, tá? Mas essas bactérias ainda têm uma outra função, que muitas delas produzem antibióticos que vão combater, então, outras bactérias invasoras, patogênicas, né? E, além disso, muitas delas também produzem vitaminas. Vitamina K, por exemplo, é produzida nesse intestino. A vitamina, algumas vitaminas aí do complexo B também produzidas a nível intestinal, tá certo? Portanto, né, aí a gente vê a importância dessas bactérias da flora intestinal. Mas como a gente disse, o intestino delgado, o intestino grosso, não faz mais digestão, ele só absorve água aqui nesse final, tá? E ele é responsável então por esse armazenamento e a liberação das fezes, e ele produz também muco em sua superfície que vai dando aquela consistência às fezes, vai formando aquele bolo fecal que vocês já conhecem, tá? Então, qual a composição das fezes, né? São resíduos da digestão, pigmentos biliares, coisa que veio com a bilis, lembra? Tá? E que inclusive vão dar cor às fezes. As fezes com essa característica dela amarronzada é por causa dos pigmentos biliares, que são resultado da quebra das hemácias que liberam hemoglobina, e essa hemoglobina acaba sendo metabolizada no fígado, dá origem a esses pigmentos biliares que vão dar cor às fezes. Uma das maneiras que a pessoa tem de saber se o fígado está indo bem é saber como é que está a cor das fezes. Se as fezes começarem a ficar esbranquiçadas, é sinal que o fígado não está trabalhando mais direito, tá?
Fibras de celulose também, porque a gente não digere, tá? E a cor das fezes, como está escrito aqui, ó, é relacionada com a adição de pigmentos que vem lá da bile, né? A estercobilina e a urobilina, derivados da degradação da bilirrubina. Isso aí vocês vão ver melhor explicadinho, pelo menos eu acredito, né? Que pelo menos comigo foi assim, numa disciplina chamada de bioquímica, que vocês vão entender melhor esse metabolismo aqui, tá certo? Por isso, vamos continuando em frente. Bem, o intestino grosso, né? Reabsorção de água, presença de bactérias simbiontes, produz vitamina K, né? E vitamina B12. A vitamina K está relacionada com coagulação, e a vitamina B12 você já tem ideia, né? De qual a ação dela. Ela é responsável por amadurecimento das hemácias, tá? E a vitamina B12 fica armazenada no estômago, aliás, no fígado, e a falta da vitamina B12 dá origem àquela anemia perniciosa que a gente já comentou, porque a vitamina B12 está relacionada com o amadurecimento das hemácias. Sem vitamina B12, não há amadurecimento de hemácias e você acaba tendo uma anemia que vai complicar bastante a vida da pessoa. Bom, aqui está falando do conteúdo intestinal, tá? Mostrando aqui as partes do intestino grosso, o cécum, a válvula iliocecal, o duodeno aqui, o cólon, e assim a presença das fezes aqui, essa imagem aqui não é assim tão importante assim para nós. Bem, então, no intestino grosso há uma absorção de água, certo? Por isso, o material fecal, quando entra no intestino grosso, aqui, ó, nesse local, vindo aqui do intestino delgado, tá? Do íleo aqui, ó, ele penetra aqui no intestino grosso e aqui ele é praticamente líquido. Lembra daquela grande quantidade de água que é liberada junto com as enzimas dentro do intestino grosso? Quer dizer, dentro do intestino, dentro do tubo digestivo, né, como um todo. Então, quando chega aqui, é líquido. Nessa fase aqui, se torna semilíquido, aqui pastoso, aqui semipastoso e aqui sólido. Tá? Então, aqui nós estamos no colo sigmoide, né? Então, aqui as fezes já têm aquela característica sólida, como a gente conhece. Tá certo? Então, o intestino grosso ele tem a função de armazenamento, tá? Ele tem uma função de propulsão, ele tem um movimento de propulsão que é parecido com um movimento peristáltico de empurrar o conteúdo aqui para frente, tá? E ele tem também movimentos de massa. Movimento de massa, a gente vai estar vendo aqui, ó. Tá? Primeiro, o movimento de propulsão ocorre de 1 a 3 vezes por dia, tá bom? Mas o movimento de massa, ele está ocorrendo direto. Como é que é o movimento de massa? É o seguinte, contrai aqui, sabe? Daí a pouco contrai aqui atrás, daí a pouco contrai aqui na frente. Para que é? É para misturar as fezes, para que haja aquela constante agitação das fezes, para que possa haver a absorção de água com mais facilidade. Tá certo? Então a gente vai ver esse negócio melhorzinho ali na frente. Bem, contrações de mistura. Tá vendo isso daqui, ó? Esse movimento que está acontecendo aqui, ó. Tá? Esse daqui é tipo um movimento peristáltico, tá vendo? Ó? Ele começa, vai progredindo, vai até chegar lá no final do intestino grosso, tá certo? Então esse aqui seria um movimento de massa, que é o tipo movimento peristáltico. Agora, existem os movimentos austrais ou de mistura que eu tinha comentado no último slide. São movimentos segmentares lentos que movem a massa fecal pelo colo, favorecem a absorção de água e eletrólitos no colo ascendente e transverso proximal. Então, nessa região aqui, ó, colo ascendente e colo transverso, é onde a gente tem a maior movimentos de mistura.
Então, como é que são esses movimentos de mistura? São movimentos aleatórios, ele não tem uma sequência exata como está aparecendo esse daqui, ó, que seria um movimento propulsivo, tá? Movimento de mistura é assim, acontece um movimento, uma contração aqui, que a gente chama de austrações, tá? Depois acontece um outro movimento lá na frente, depois acontece um outro movimento aqui atrás de novo, e assim fica aqueles movimentos aleatórios que não dão segmento, ou seja, não empurram para frente, não são movimentos de massa, são movimentos apenas de mistura dessa massa que está aí no intestino grosso. Então, vamos lá. Então, podem ser estimuladas por distensão do cólon. Isso aqui não interessa tanto para a gente. O movimento de massa, presença do alimento no estômago, promove a ativação do reflexo gastrocólico. Tá? Então, gente, deixa eu voltar para vocês aqui e lembrar vocês de uma coisinha que acontece no nosso sistema digestório. Quando o alimento chega no estômago, e a gente já viu isso, mas eu acho que vocês não prestaram a devida atenção, então eu vou repetir, chamando a atenção sobre esse fato. Quando o alimento que você comeu acabou de cair no intestino grosso, no estômago, o que acontece? Acontece uma ativação no intestino grosso. Então, caiu o alimento no estômago, o intestino grosso aumenta a atividade. A gente chama isso aqui ativação do reflexo gastrocólico. Olha, gastro de estômago, cólico de cólon, que quer dizer intestino. Então, por essa razão, é que quando você estiver trabalhando lá na sua farmácia, que chegar alguém com prisão de ventre, o que você vai falar para ele? Você procura ir para o banheiro logo depois que você almoça, porque isso pode facilitar, sabe, a evacuação por causa desse reflexo chamado então de gastrocólico. Ele não é tão eficiente assim, tá? Mas ele é notado quando você está com fome, você não come já faz algum tempo, aí você coloca alguma coisa no estômago, aí sim acontece esse reflexo gastrocólico. Se não está acontecendo isso, se o paciente não está com fome, não está nada, ele não vai notar que existe isso daí, embora ele exista, mas em menor proporção, tá? Agora, existe um outro reflexo também que se chama duodenocólico. Quer dizer, entrou o alimento no duodeno, ou seja, saiu do estômago, partiu para o duodeno, pronto. De novo, ativa o intestino grosso. E aí, então, nós temos esse reflexo agora chamado duodenocólico, que também vai produzir esse reflexo da defecação. Tá certo? Então, tudo isso vai ajudar o paciente lá de vocês, tá bom? Início de ondas peristálticas de massa, geralmente no cólon descendente sigmoide, que empurram a massa fecal em direção ao reto. Tá? Então, se aqui nessa parte inicial nós temos movimentos, contrações austrais ou contrações de mistura, aqui nessa parte daqui nós temos movimentos de massa, tá? Que são mais visíveis e mais comuns e mais fortes aqui nessa região, tá certo? Por isso, né, vamos prestar atenção nesses reflexos que eu estava comentando com vocês, que eles acabam sendo importantes, viu? Vocês sabem por que está escrito esse nome aqui, ó, contrações austrais, né? Por quê? Lembra que lá na anatomia que a gente viu que o intestino grosso, ele é chamado um cólon porque cólon quer dizer salsicha, né? E ele é todo cheio de altos e baixos, não é isso? Ao longo dele. Isso aí são os áustros, tá? Por que será que se formam esses áustros? Olha, áustros são movimentos de mistura. Só que ele contrai um pouco no lugar e fica lá, tá? Daí passa um tempo, aí contrai no outro, então fica aquelas regiões no intestino grosso, algumas mais contraídas, outras mais grossas, né? Sei lá, com diâmetro maior. Pronto. Bem, a motilidade gástrica, né? Bem, olhem só. O nosso tubo digestivo, todo ele tem um movimento
propulsivo, tá certo? Então, você engoliu alguma coisa, isso aí cai no esôfago, o que vai acontecer? Ocorre um movimento peristáltico no esôfago, tá bom? Movimento peristáltico no esôfago. Então, quando cai aqui no estômago, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos no estômago movimentos propulsivos, mas também nós temos movimentos de mistura, tá? Que a gente chama aqui o movimento de mistura que acontece no corpo. E as ondas peristálticas, o movimento de mistura acontece só aqui. Ó. A onda peristáltica que começa aqui em cima, desce e vai em direção aqui, ó, ao duodeno. Chegando aqui, ó, esse movimento propulsivo aqui no duodeno, sabe o que acontece aqui com o piloro? Ele se abre para deixar vazar um pouquinho do conteúdo, tá? Ali dentro. Se esse conteúdo do estômago aqui não tiver bem macinho, porque o vaso clorídrico acaba maciando ele um pouquinho, né? Então, se ele não tiver bem macio, o piloro não vai se abrir direito, então vai vazar menos comida aqui, menos alimento vai vazar aqui para o duodeno, certo? Esse é o mecanismo básico, né, que acontece no estômago. Então, no estômago tem movimento de mistura e tem movimento propulsivo. Mas esse movimento propulsivo ele é mais eficiente se o conteúdo aqui estiver bem macio, bem líquido. Tá? Assim, passa com mais facilidade para o intestino delgado. Tá? Seguindo em frente. Movimento de mistura. Tá? Olha só, essas figuras aqui estão mostrando o movimento de mistura. E a gente viu que movimento de mistura acontece lá no intestino grosso. Mas, adivinha, não é só no intestino grosso que acontece, tá? Acontece também no estômago e acontece também no intestino delgado. O que é um movimento de mistura? São contrações que ocorrem ao longo do intestino, sendo ele delgado ou grosso, mas que não tem a função de empurrar o alimento para frente, simplesmente de misturar com as enzimas, para melhorar a nossa digestão. Por isso, olha só, olha esse exemplo aqui, ó. Acontece um movimento de mistura aqui, acontece outro aqui, depois acontece mais dois aqui, tá vendo? E assim, o alimento ali dentro do intestino vai se misturando, ó. Ele não há uma propulsão para frente, tá? Mas há um movimento de mistura que facilita, então, essa situação toda, tá certo? Isso é muito importante, esse movimento de mistura, viu, gente? Para facilitar a digestão e facilitar a absorção também. Tipos básicos, então, de movimentos do tubo digestório. Tá? Agora nós vamos falar do movimento peristáltico. Tá? O movimento peristáltico acontece assim, ó, ao longo do nosso tubo digestivo, tá? Nós temos musculatura transversal aqui, ó, em forma de anel, certo? Ao longo dele, musculatura em forma de anel. E nós temos também uma musculatura longitudinal, essa aqui seria transversal em forma de anel, e tem uma outra longitudinal ao longo do tubo. Isso daí, junto com o nosso sistema nervoso entérico, porque tem uma grande quantidade de neurônio ao longo do nosso tubo digestivo, muito neurônio mesmo, acompanhando o nosso tubo digestivo. Tá? Então a gente chama isso de sistema nervoso entérico, tá? E a gente já vai estudar eles daqui a pouquinho. Mas isso acontece assim, ó, a presença do bolo alimentar aqui, ó, ele toca na parede, tá? E aí o sistema nervoso entérico faz uma contração na musculatura transversal que tem aqui, ó, antes do bolo, e um relaxamento na musculatura transversal que tem na frente do bolo alimentar. Com isso, o bolo é empurrado para frente. Ele é levado para lá, porque contrai aqui e relaxa na frente, pronto. Ele é obrigado a seguir em frente, não é isso? É o que está mostrando aqui essas figurinhas, tá? E esse videozinho aqui também, né? Mostrando como que o alimento é empurrado para frente. Aqui só não está mostrando que a musculatura aqui na frente do bolo alimentar acaba sendo relaxada para facilitar o deslocamento dele em direção ao ânus, porque o nosso sistema digestivo ele é polarizado no sentido boca-ânus. Por isso que tudo que você põe na boca acaba, né? Você sabe onde é que vai parar. Então, como esses movimentos acontecem?
Para entender, é necessário rever as estruturas que compõem o tubo digestório e as propriedades do músculo liso do trato gastrointestinal. Aí a gente entra no tal do sistema nervoso entérico. Tá? Ele é um sistema nervoso próprio, se localiza do esôfago ao ânus e tem aproximadamente 100 milhões de neurônios. Achou muito? Né? Não é muito não, gente. É bastante, sabe? Mas não é muito, porque lembre-se que no nosso encéfalo aqui, ó, tem o quê? 85 bilhões, né? Então 100 milhões não é grande coisa não. Mas a gente vê aí de vez em quando, né? Na internet, a gente vê em revistas, algumas pessoas assim que gostam de fazer auê, sabe? Então eles falam, nosso segundo cérebro, sabe? Ninguém pensa com a barriga, então não dá para chamar isso aqui de segundo cérebro, tá? Então, é bastante neurônio? É. Por que estão aí? Porque o movimento peristáltico, o processo digestivo, a produção das enzimas, isso tudo depende de uma ação muito bem controlada do sistema nervoso. Por isso que tem tanto aí, tá? Mas vamos passar para frente que nós vamos entender melhor isso. Então, olha só. O sistema nervoso entérico, ou chamado também de intrínseco do intestino, está localizado na parede do tubo e é dividido em dois plexos neurais distintos. Agora sim. Esse sistema nervoso, então, entérico, ele é dividido em plexo mioentérico e plexo submucoso. Submucoso, olha só, bem interno, lá na parede interna do intestino. Tá? O plexo mioentérico, ele fica ali entre a musculatura, aquela lisa, e a musculatura transversal do intestino, como eu acabei de falar para vocês. Então vamos lá. Plexo mioentérico, localizado entre as capas musculares circular e longitudinal. Ele controla a maioria dos movimentos do tubo gastrointestinal, ou seja, aquele movimento de mistura, aquele movimento propulsivo, que é o movimento peristáltico, é controlado pelo plexo mioentérico. Tá? E o plexo submucoso? Bom, o plexo submucoso controla a secreção das glândulas. Tá? Ou seja, as enzimas que são lançadas dentro do nosso intestino são controladas pelo plexo submucoso. Tá? Entretanto, existe um forte controle simpático e parasimpático sobre o tubo digestivo. Além desse plexo submucoso, ainda existe a história do sistema parasimpático, que vai ativar essa produção de enzimas, que vai ativar essa produção, essa atividade peristáltica, tá certo? Que vai ativar essa atividade de mistura do bolo com as enzimas e tudo mais. Então, olha só, esse sistema nervoso entérico, que é também chamado de intrínseco, ele depende, a atividade dele depende do sistema nervoso parasimpático, que está sempre estimulando, e do simpático, que está sempre inibindo a atividade intestinal. Bem, aqui nós estamos vendo essa figurinha da esquerda, que é mostrando, né, o movimento peristáltico. A gente vê aqui aquela musculatura lisa transversal, aqui assim, as beiradinhas, né? E a gente vê que ela se contrai antes do alimento e não está mostrando, mas relaxa depois, né? Na parte da frente dele, tá certo? Então, aqui nós temos o plexo mioentérico, aliás, o sistema nervoso entérico aqui, né? Então, nós temos aqui o mioentérico entre as capas musculares aqui no intestino. Então, nós temos aqui, ó, a capa transversal, tá? E a outra que é a longitudinal, tá? Então, nós temos músculos transversais que atuam aqui nessa região, tá? Esses que a gente viu aqui, ó, e tem também aqueles longitudinais. Entre eles, a gente tem o plexo mioentérico, tá certo? Aí, nós temos a submucosa, tá? Que vai estar fazendo um controle muito rigoroso sobre essas glândulas aqui, e especialmente aquelas glândulas que ficam na parede do intestino delgado como um todo, tá? Até lá a nível de íleo, tá? Existem essas glândulas que são produtoras também de enzimas que vão completar a digestão
dos alimentos que estão aqui dentro do tubo digestivo, certo? Então, basicamente isso, né, que a gente tinha que mostrar nessa figura. Deem mais uma olhadinha em outras coisinhas aí, mas o que eu falei aqui é o mais importante, né? Então, o que eu falei aqui? Do sistema nervoso entérico, que você tem o plexo mioentérico e o plexo submucoso, tá? O mioentérico aqui está entre a capa transversal e longitudinal, e o submucoso está relacionado com a submucosa, aqui, produção de glândulas e tudo, beleza? Tipos de movimentos. Tá? Então, aqui nós temos o plexo mioentérico, né, é capaz de realizar movimentos de mistura e propulsivo, que é o movimento propulsivo é chamado de peristalse, e sempre na direção boca-ânus. Então, quando tem um bolo alimentar ali, você tem uma contração antes do bolo e um relaxamento depois. Então, ele é obrigado a seguir em frente, não tem como voltar. A não ser que haja uma antiperistalse, que a gente vai ver logo em seguida. Então, todo o plexo mioentérico é polarizado no sentido boca-ânus. Sob determinadas situações, a presença de substâncias químicas ou de irritação, essa polaridade pode ser invertida, produzindo antiperistaltismo ou peristalse reversa, que se chama vômito. Então, como que o vômito surge? Tá? Em presença de substâncias químicas ou de irritação. Por exemplo, você toma uma cachaça, né? Você bebeu pra caramba, irritou pra caramba o seu estômago, você vai vomitar, tá certo? Só que tem um detalhe, nós estamos falando aqui de coisas relacionadas com o intestino, mas o vômito não depende apenas de coisas relacionadas com o intestino, ou seja, a estimulação do vômito não depende só da parte intestinal, tá? Vocês já passaram por alguma situação assim, como você sente o cheiro de alguma coisa e aquilo dá ânsia de vômito? Pois é, então não é só isso, não é mesmo? Mas a gente vai chegar lá. Então, vamos em frente, né? Então, aqui que nós temos aqui, ó, a tal do movimento peristáltico e tudo, que a presença de substância química ou irritação, ela pode estimular essa área e fazer com que o movimento aqui fique maior. Não confundam as coisas. Eu acabei de falar ali de vômito. Eu estou falando aqui de outra coisa agora, tá? Aqui a gente falou que o vômito é devido à presença de alguma substância química ou irritação. Até uma infecção, tá? Pode levar ao vômito, tá? Mas a irritação ou a substância química, tá? Ela pode fazer outra coisa. E, na verdade, ela costuma fazer outra coisa antes de provocar o vômito. Ela promove um aumento no movimento peristáltico. Tá? Então, substâncias que estão produzindo irritação no seu intestino podem aumentar a peristalse, o fluxo das fezes aqui fica mais alto, não dá tempo de reabsorver a água que foi jogada aqui dentro, e essas fezes que caem aqui líquidas acabam passando por todo o intestino grosso de maneira muito rápida e não dá para absorver toda essa água que tinha sido jogada aqui dentro, então as fezes aparecem líquidas por causa disso. Aquele negócio, né, que você já deve ter visto, ou pelo menos ouvido falar dessas diarreias assim muito violentas, tipo aerosol, entendeu? Essa daí não dá tempo de absorver de volta a água, viu? Não dá. Certo? Então, vamos em frente. O vômito não é um negócio assim que ocorre aleatoriamente. Existe uma região que controla o vômito, chamado de centro do vômito, mais conhecido aí nas bocas como CV. Não confundir com o comando vermelho. CV é o centro do vômito. Onde é que ele fica? Bom, de novo, né, lá no tronco cerebral, no bulbo, ou medula oblonga, né? Ele coordena o reflexo do vômito, que inclui os seguintes eventos. Primeiro, a peristalse reversa. Né? Segundo, contração do estômago e contração dos músculos abdominais. Quem já passou por uma sessão inteira assim, de vômito durante a noite, assim, sabe?
acorda no outro dia moído, ele sente dor abdominal no músculo, porque ele tanto forçar para produzir o vômito, né? Então, quando muito intenso, ele pode haver até uma alcalose metabólica devido à perda do ácido. Ou seja, você vai vomitando, você vai jogando ácido para fora, vai vomitando, vai jogando ácido, teu estômago, né? Olha, o que acontece, né? Uma hora vai começar a acusar a falta, né? E vai desequilibrar esse nosso equilíbrio ácido básico do nosso organismo, né? Daquela pH de 7,34 a 7,44, e aí você acaba tendo uma alcalose metabólica, ou seja, o seu sangue começa a ficar com pH acima de 7,44. Isso é uma alcalose metabólica. Metabólica, no caso, né, porque não é respiratória. Tá? Então, vamos lá. Antiperistalse, ou seja, o vômito. Tá? Como é que acontece esse negócio? O peristaltismo inverso ocorre com o relaxamento dos esfíncter cárdico e pilórico. Então, o esfíncter cárdico, tá? Ele é o primeiro aqui, ó, a relaxar, tá certo? O esfíncter cárdico aqui na boca do estômago, tá certo? Mas depois que você vai vomitando, a onda antiperistáltica, ela começa a atingir o duodeno. E assim, começa a voltar o conteúdo aqui, ó, do duodeno em direção ao estômago. É onde a pessoa começa a vomitar aquele negócio amargo, porque a bile é amarga, né? E a bile é liberada onde? Lá no intestino delgado, não é mesmo? Então, aí, quando começa essa antiperistalse no intestino delgado, o piloro também começa a relaxar. Então, vem aquela onda contrária. Quando chega aqui no piloro, o piloro relaxa, isso aqui passa para o estômago contrai, relaxa a cárdia e você, através da antiperistalse, ao longo de todo o seu esôfago, você vai acabar vomitando. Tá? Inspiração forçada, você acaba inspirando forçadamente para aumentar a pressão abdominal. Essa pressão aqui, ó, porque acaba contraindo aqueles músculos abdominais, tá? O transverso do abdômen, o oblíquo, interno e externo, esse músculo aqui, o reto abdominal, também acaba contraindo e assim pressiona todo esse conteúdo do teu sistema digestório, dá o movimento inverso aqui na peristalse, que é a antiperistalse, e aí você acaba vomitando. Tudo isso é controlado por aquele centro do vômito que eu falei para vocês. Tá? O relaxamento do esfíncter esofágico inferior, que é o esfíncter cárdico, tá? E a expulsão do conteúdo gástrico e algumas vezes abdominal. Tá? Então, gente, na ânsia do vômito, o esfíncter esofágico superior, ele continua fechado. E como o esfíncter esofágico inferior continua aberto, o conteúdo gástrico retorna ao estômago quando a ânsia termina. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui? Ó? Que às vezes você tem uma ânsia de vômito, tá? E acaba que você acaba não vomitando, porque o conteúdo ele ameaça subir, mas acaba retornando. Isso aqui é quando você está com aquelas ânsias mais fracas, não é mesmo? Não é tão grande assim. Ó. Porque, gente, olha, a náusea é uma sensação desagradável, tá? E tem uma coisa interessante com ela, é que ela vem em ondas. E é associada com o desejo de vomitar, claro. Então, uma coisa é a náusea, que é aquela sensação desagradável. A outra coisa é o vômito. Tá? Então, quando você tem a náusea e o vômito, ela é acompanhada com a perda do tônus gástrico. O teu estômago começa a ficar mais relaxado, tá? E aí tem a contração do duodeno e o refluxo do conteúdo intestinal para o estômago. Aquele vômito mais forte que eu falei, né? Porque primeiro começa só o conteúdo estomacal. À medida que você vai fazendo cada vez mais vômito, começa a haver um refluxo intestinal em direção ao estômago.
E esse vômito, então, é a expulsão. Se você for pegar assim, uma definição de vômito, o que, que ele é, né? Ele é uma expulsão forçada do conteúdo gástrico, não é mesmo? Através da boca, devido à contração dos músculos abdominais, que dão uma bela de uma ajuda aí nesse negócio, tá? O abaixamento do diafragma, que o diafragma abaixa, como a gente viu ali na imagem do slide anterior, tá? E a abertura da cárdia. Bom, aí, né, vai tudo para fora, né? Existe no nosso, próximo ali ao nosso centro do vômito, uma zona de gatilho quimiorreceptora, que a gente chama de ZGQ. Zona de gatilho quimiorreceptora, tá? Bem aqui, ó, como está sendo mostrado aqui nesse local, ó. Então, nós temos aqui o centro do vômito, próximo a ele aqui, ligeiramente abaixo, tem a zona quimiorreceptora de gatilho, tá? Bom, o que esse centro do vômito faz? Então, ele é que vai controlar todo aquele mecanismo que eu falei. A inversão da polarização, lembra que normalmente o nosso tubo intestinal ele é polarizado no sentido boca-ânus. Nesse caso aqui vai haver uma inversão, então agora ele não é mais polarizado no sentido boca-ânus, ele é polarizado no sentido ânus-boca, por isso que o conteúdo volta, tá? Então, esse centro do vômito vai fazer isso, e além do mais, ele ele vai fazer essa contração da musculatura. Aqui está mostrando, né, a localização dele, que é na parede do quarto ventrículo. Tudo bem, na parede do quarto ventrículo, mas ele fica aqui, ó, tá? No tronco cerebral, tá? Então, esse centro do vômito recebe informação de onde? Bom, ele recebe informações a partir do córtex superior, de fatores psicológicos e do sistema límbico, tá? Olhem bem a quantidade de coisa que manda informação aqui para o centro do vômito. É por isso aqui, ó, por causa desses fatores psicológicos aqui, por exemplo, é que você às vezes vê alguma coisa, você não está sentindo o cheiro, você não está, assim, você não está percebendo mais nada, mas só de você ver alguma coisa assim que é repugnante, só de ver de longe, sabe? Um fator psicológico vai você vomitar naquela hora, tá? E o próprio sistema límbico também está relacionado com isso, sabe? Às vezes a pessoa fica muito nervosa e ela pode vomitar também. Isso está relacionado com o sistema límbico. Entradas a partir de áreas visuais e vestibulares. Por exemplo, você às vezes está assistindo televisão e fica girando. Eu já assisti filme assim que a câmera ficou vira para um lado, vira para o outro e vira para o lado, então ela dá uma volta completa no ambiente. A gente fica tonto só de olhar para aquilo, tá? É por causa dessas entradas visuais aqui, ó. E as vestibulares? Bom, vestibular, aquela área vestibular, é aquela área dentro do ouvido que está relacionado com a nosso equilíbrio. Então, quando você entra aí numa montanha-russa, naqueles equipamentos de parquinho de diversão que você fica rodando de um lado para o outro lá, a tua área vestibular começa a mandar um monte de informações desencontradas aqui para esse centro do vômito e você acaba vomitando. Ah, mas tem também a parte do trato gastrointestinal que eu falei, não é isso? Coisas que vão produzir irritação no seu tubo intestinal, elas vão acabar gerando informações que vão em direção ao centro do vômito, que vai dar a tal do nosso vômito. Mas também quando você recebe radiações, ou então como você está fazendo quimioterapia também, né? Por exemplo, medicamentos, né? Pode incentivar esse centro do vômito. Aliás, tem uma coisa aqui interessante, né? Substâncias eméticas no sangue. Êmese ou emese é o vômito, é vomitar. Tá? Então, existem substâncias que podem produzir o vômito, certo? Por exemplo, se você tomar um copão de água com sal, água morna com sal, um copão bem grande, você manda aquilo para o estômago, você vomita aquilo logo em seguida.
por causa desses problemas aqui do trato gastrointestinal que está sendo falado aqui. Mas existem substâncias que estão presentes no sangue também que podem fazer o vômito na gente. Por exemplo, você toma uma injeção, essa injeção acaba circulando pelo teu organismo, vai chegar aqui, ó, nessa zona quimiorreceptora de gatilho, que está ligada com o centro do vômito e que vai, então, desencadear o vômito por esse motivo. Então, não precisa estar no trato gastrointestinal, sabe? Não precisa você ver, sabe? Não precisa estar relacionado com as suas reações comportamentais, tá? Pode ter substância no próprio sangue que vão fazer isso, tá? Mas só que em vez disso, em vez de atuar diretamente sobre o centro do vômito, essas substâncias no sangue atuam primeiro sobre essa zona quimiorreceptora de gatilho, tá? E ela, uma vez estimulada, vai atuar sobre o centro do vômito. Qual é a grande vantagem dela? A grande vantagem dessa zona quimiorreceptora, você pode estar pensando assim, ué, mas por que precisa disso aqui? Se tem ali o centro do vômito que ela poderia estar estimulando o centro do vômito. É que tem algumas substâncias que não entram no cérebro, lembra? Por causa de uma barreira hematoencefálica que a gente já viu antes. Por isso, essa zona de gatilho aqui, ó, essa zona quimiorreceptora de gatilho, que você pode chamar simplesmente zona do gatilho, tá? Ela não tem barreira hematoencefálica com ela. Então, qualquer substância que presente no teu sangue pode estimular essa área, que aí essa área sim vai estimular o centro do vômito, produzindo o vômito. Mas tem uma outra coisa, né? Junto aqui desse centro do vômito também a gente tem uma área de deglutição, tá? Todos eles comandados pelo nervo vago, tá bom? Então, você já reparou que ninguém ensina uma criança recém-nascida a engolir? Não precisa, né? Porque toda vez que ela bota a boca lá no leitinho, que o leitinho entra, vai aqui na garganta dela, passou, chegou aqui na base da língua da garganta, tem neurônios aqui ó, que detectam a presença do leitinho, manda um impulso aqui para essa zona, aqui ó, de deglutição, e essa zona de deglutição faz aquele movimento que vocês conhecem, de movimentar a língua, elevar as cartilagens aqui da tireoide, e aí você acaba engolindo esse conteúdo, mesmo sem querer. Mesmo sem querer. Tá? Então, ó, continuando sobre essa zona de gatilho, tá? A zona de gatilho, ela se localiza, então, na medula oblonga, no piso do quarto ventrículo, e está fora da barreira hematoencefálica, né? E isso é muito importante. Não se esqueçam disso, tá? Por isso, detecta drogas trazidas pelo sangue e se comunica, claro, com o centro do vômito, né, como a gente já falou agora. Mas, olhem bem, outra coisa importante que é preciso a gente saber a respeito disso é a respeito dos neurotransmissores implicados nessa história de náusea e vômito, né? Sempre que a gente tem parte do sistema nervoso envolvido, tem que ter neurotransmissor, não tem? Tem que ter. Então, que neurotransmissores atuam nessa região? Acetilcolina, como não poderia deixar de ser, né? Afinal de contas, né? Parasimpático, aquela história toda. Nervo vago, aqueles negócios. Dopamina e histamina. Tá? Essa histamina aqui, ela atua no centro do vômito aqui em receptor do tipo H1. Lembra do receptor H1? Aquele que é o mesmo para alergia. Por essa razão, é que tem remédio, medicamento para alergia que serve para vômito também. Sabia disso? Tá? O centro do vômito se localiza no quarto ventrículo. Então, drogas e medicamentos são capazes de estimular essa área e provocar o vômito. Tá? Desde que consiga penetrar diretamente ali, né? Então, elas são mediadas então, pelo receptor H1, e quando estimulada, né, elas enviam sinais através do nervo vago. Tá? O sistema nervoso entérico envia sinais também ao centro do vômito, também pelo nervo vago. Então, através desse sistema, como a gente já comentou antes,
uma irritação, como um álcool, uma inflamação, por exemplo, como uma gastroenterite, ela pode induzir o vômito, tá bom? Então vamos passar aqui para o nosso último slide. Olhem bem, o nosso centro do vômito, tá? Então, a função principal do centro do vômito é a proteção contra a ingestão acidental de toxinas ou de alimentos contaminados. Então, não é surpreendente, né, gente? Não é para a gente surpreender que o estômago e o intestino têm um sistema de detecção capaz de ativar esse reflexo do vômito. Então, quando o estômago ou o intestino nota que você comeu alguma coisa, ingeriu alguma coisa que está irritando, alguma coisa que está produzindo alguma lesão ali, mesmo que seja pequena, ali no seu tubo digestivo, vai mandar informação para esse centro do vômito, que vai então produzir esse vômito. Então, o vômito é um sistema de proteção que a gente tem. Nem todos os animais têm isso. Sabia? Por exemplo, o ratinho, esse rato de laboratório que a gente usa, ele não vomita. Mas isso aí é só não sei se vão usar isso algum dia, sabe? Mas de qualquer maneira eu falei, tá? Então, outras estruturas como o córtex visual, tá? Também pode estimular o vômito, tá? O aparelho vestibular, né, estimula também esse centro de vômito. Por exemplo, você está andando de carro e você começa a ter problema de enjoo. A gente chama esses enjoos, assim, de andar de carro, aquele enjoo do parquinho, de cinetose. E cine quer dizer movimento, né? A enxaqueca também é outro problema que pode produzir o vômito. Quantas pessoas você não vai ver na vida ainda, se você for trabalhar na área da saúde mesmo, que reclamam que a enxaqueca produz o vômito nele, tá? Aí tem também elevação da pressão intracraniana, a hipertensão intracraniana, né, que promove esse tipo de coisa. Movimentos, né, que é a história da cinetose. A otite média, inflamação do ouvido médio, também pode dar enjoo, tá? Estímulos olfativos, ou seja, você sente cheiro de alguma coisa que você não gosta, que você detesta aquilo, você pode ter vontade de vomitar. Por exemplo, o cheiro de algum animal morto, tá? Colocar o dedo lá na faringe, também você vai tocar naqueles locais lá aonde dispara o mecanismo da deglutição, ele pode também disparar o mecanismo do antiperistaltismo, tá certo? Tá? Então, já que a gente falou de tudo isso, é importante a gente falar também que existem medicamentos que são antieméticos, né? Que são aqueles que evitam a emésia ou o vômito. Tá? Então, os mais potentes que tem, gente, assim, que nem é usado, só praticamente usado em cirurgia, por exemplo, são esses antagonistas dos receptores serotoninérgicos, como você tem a ondansetrona e mais uns outros por aí também. Eles são muito potentes, por isso eles são muito usados em hospitais mesmo, durante cirurgia, para evitar do paciente vomitar, né, na hora de uma cirurgia. Agora, tem aqueles outros muito comunzinhos, né, que a gente tem por aí. Metoclopramida, que é o Plasil, a bromoprida, que é o Digesan, a domperidona, que é o Motilium, e o dimenidrato, que é o Dramin. Tá? O Dramin é o mais indicado de todos para essas cinetoses. Então, para você andar de carro, você está andando de carro e tem problema de vômito, é melhor você tomar o Dramin do que o Plasil, tá? Que ele tem mais efeito. E aqui, nessa figura, a gente tem o centro do vômito, que promove o reflexo do vômito, e as várias aferências que ele tem, tá certo? Que vão estar estimulando essa região. Aqui do nosso lado esquerdo também, nós estamos mostrando esses quimioreceptores que tem aí, essas coisas assim, tá certo? Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Ela está inteirando 1 hora de aula e é isso aí. Um abraço para todos. Muito, muito, muito obrigado pela atenção e estudem, viu, gente? Até lá.